Sejam bem-vindos ao canal Notícias. Se você não é inscrito, inscreva-se e deixe seu like e seu comentário. Juliette comentou sobre a morte de sua irmã Juliene, que ocorreu há 13 anos, durante entrevista ao Conversa com Bial, TV Globo. A então jovem de 17 anos morreu em decorrência de um AVC causado por um aneurisma cerebral. Antes de minha irmã morrer eu tinha uma vida muito simples, muito consciente, mas plena. Quando eu experimentei a morte da minha irmã, eu caí num limbo de ausência de fé em tudo, de fé em mim, em espiritualidade, em tudo. E ali eu entendi a finitude da vida, o quanto nossa vida é breve, disse em Conversa com Bial. Eu passei algum tempo sem querer viver, querendo acabar com tudo aquilo. Mas pela minha mãe, que já havia perdido outro filho, eu volto e digo que vou viver e vou dar orgulho. Vou viver por mim e por eles. A vencedora do BBB 21 afirmou que a morte da irmã fez com que a cantora buscasse o orgulho da mãe, que também havia perdido outro filho anteriormente. Eu comecei a estudar loucamente, virei uma leoa em tudo. Eu não descansava. Quando estava cansado e pensava em dormir, lembrava de meu propósito, e assim foi. Depois disso eu passei em todos os vestibulares que eu fiz, eu apoiei a minha família, eu trabalhei, eu consegui tudo no meu limite, claro, que é pouco, mas é o suficiente, e com muito orgulho. Juliette respondeu como lidou com a fama imediata ao sair da casa e o que acha que a fez tão popular. Por muitas vezes, quando saí, isso me assustava e eu me perguntava o que eu fiz e o que eu precisava fazer. Com o tempo, entendendo de que forma as pessoas se identificavam comigo, eu acho que eu fui um espelho, apontando a acreditar que cada pessoa se identificava com algo dela. Fosse a espontaneidade, a ingenuidade, a firmeza, o silenciamento, acho que foi um misto de identificação. Por isso me tornei tão grande, mas nada diferente, nem maior da maioria dos brasileiros. A campeã do BBB 21 lembrou o choque de realidade que passou ao entrar na casa. Eu sou uma pessoa muito intensa e eu vi aquilo como uma mágica. Nunca vi o BBB como algo real, era tudo muito ilusório. Quando entrei, só queria aproveitar ao máximo, conhecer todo o mundo e esqueci da realidade. Quando a realidade veio e me deu um choque, eu me perdi. A ex-sister brincou que nunca foi chorona e que seus amigos estranharam quando a viram na casa. O Big Brother me mostrou uma pessoa que eu escondi a vida inteira, que era uma pessoa que chorava e que sofria, porque eu não admitia isso. Ela confessou que nunca esperou vencer o programa. Eu entendi que eu não estava tão ruim quanto eu imaginava. No início, eu me despi de autoestima, de vaidade, eu simplesmente fui despida de tudo. Depois eu me reconectei e entendi que não havia feito nada para me envergonhar, e aí eu cresço, fico firme. Mas eu nunca achei que eu poderia ganhar, achei que seria Camila. Eu me achava simples, que era só mais uma, eu menosprezava minha história. Mas foi exatamente isso que me fez forte, minha história ser simples como a da maioria das pessoas. A cantora contou ainda sobre os preparativos para sua primeira turnê, Caminho. Juliette contou que cantará de tudo. Vou cantar forró, pop, sertanejo, reggae, funk. Vou cantar tudo. Quero sentir o que realmente me faz feliz e qual é o ritmo em que eu quero caminhar, relatou Juliette, explicando que o nome da turnê, Caminho, diz respeito a isso. Ela ressaltou ainda que, após a turnê, saberá qual caminho quer seguir e que lançará um novo EP. Juliette relembrou ainda quando cantou com Gilberto Gil, contando que, àquela época, ainda estava em conflito quanto a querer seguir esse caminho ou não. Cheguei lá e eu não conseguia ficar em pé. Eu tremia, chorava muito, não conseguia falar com ele. Aí passou. Eu consegui com a voz trêmula contar,
contou, relatando que Gil falava com seu sanfoneiro na sequência sobre Dominguinhos. Gil havia sonhado com Dominguinhos na noite de anterior, lhe trazendo uma canjica de milho. Quando escutei aquilo, me arrepiei, cheguei para ele e disse que eu era a canjica. Se eu tinha alguma dúvida, eu recebi uma bênção. Juliette explicou sua boa relação com a cantora pop Anitta. Anitta foi muito importante para me dar base, para me dar pé no chão, disser como era o mundo. Ela me dá um terreno para que eu possa caminhar sozinha. É uma pessoa muito guerreira, que eu levo para a vida. Quando não estou bem, ligo e ela fala que vai passar, também estou na merda, brincou Anitta. Quando Bial brincou que faltava uma aliança, Juliette contou não pensar muito nisso agora. Acho que eu tenho tanta coisa para enfrentar agora. Vamos escolher nossas batalhas. Tenho os paqueras, dou os beijinhos porque ninguém é de ferro, mas acho que eu preciso estar muito certa do que eu quero, explicou. Eu quero que as pessoas se interessem por mim pelo que eu posso acrescentar e não por quem eu fiquei ou deixei de ficar, contou. Acho tão pequeno isso. Ela confirmou, contudo, que quer ser mãe e que congelará os óvulos. Pretendo congelar esse ano. Não quero por enquanto. Eu tenho 6 sobrinhos, 4 irmãos, minha mãe e meu pai e cuido de todos. Talvez por isso eu adie tanto o sonho de ser mãe. Mas talvez agora, eu tenho como estruturar todo mundo, então vou pensar um pouquinho em mim e vou congelar para que não seja tarde quando eu quiser. A campeã contou ainda ter multiplicado por muito o prêmio de R$ 1,5 milhão. Muito. Muito mais do que eu precisaria, revelou Juliette.